É impossível não correr risco. Risco é um negócio inerente à maioria das coisas que a gente faz. A grande encrenca que eu vejo, se é que se me permite usar uma palavra tão técnica assim, é as pessoas às vezes ignorarem o risco. Eu costumo dizer o seguinte: o risco está lá independente de você saber que ele existe ou não. Infelizmente, aqui no Brasil, o brasileiro é muito ruim para falar de risco. Ele faz assim: não tem risco, não tem risco, não tem risco. Porque o risco sempre acontece com o vizinho. Isso é um problema grave, porque ele gera uma inação em relação ao risco. Quando eu dou aula de risco, eu faço uma brincadeira assim com a turma, que eu peço para relacionar os riscos desde o momento que você acorda, tira o pezinho da cama, põe o pezinho no chão e chega na empresa para trabalhar. Só que aí tem um contexto. Essa palavra é interessante. Contexto é uma palavra que vai levar a gente para vários lugares. Mas dentro desse contexto dele, né, é bem complicado. Tem que andar num bairro assim, barra pesada, tem criminalidade no bairro, ele tem que esperar o ônibus lá dentro. Então, assim, é um negócio bem complicadinho. Aí o que acontece? O pessoal gera uma lista de riscos enorme. E olha para mim, Gianfranco, tem muito risco para ir trabalhar. Aí eu falo o seguinte: gestão de risco, a gente não espera que ela te blinde, a gente espera que ela seja uma ferramenta de tomada de decisão. Vou repetir. Então, assim, como é que que decisão eu tomo? Eu vou ficar em casa porque tem muito risco de trabalhar. Ótimo. Aí eu peço uma segunda lista de riscos, de quais são os riscos que você está exposto de ficar em casa o dia inteiro. Ela sai pior do que a outra. Aí o aluno olha para mim: Gianfranco, deixa eu de tio, né? Na realidade, tio, eu fico em casa, ou eu não posso ficar em casa, eu não posso trabalhar. Vamos lá. A gente fala para essa dinamicidade no ambiente, a gente fala em 4 grandes processos: identificar o risco, analisar o risco, responder ao risco e monitorar o risco. Isso é feito assim, de uma forma absurdamente dinâmica. Aquela história de você pegar uma matriz colorida, botar na parede, plastificada, já acabou. Né? Aproveita, compra prego, ripa, martelo e fecha a loja, porque não vai dar certo esse negócio. Então vamos lá, estou eu andando no bairro Barra Pesada e identifico 3 maluquinhos, 3 noias vindo para o meu lado. Aí eu analiso: eu não consigo brigar com os 3. Eu vou reagir imediatamente, eu vou atravessar a rua. Para quê? Para não cruzar de frente com eles. E eu monitoro para ver se eles não vão me perseguir. Então, essa sequência de processos é exatamente o que a gente faz quando está dirigindo o carro. Né? Você está lá, você está olhando um dashboard, você está olhando o painel, você está olhando para frente, para os lados, retrovisores. Está na rua e passa um cachorrinho. Identifiquei o risco. Analisei. Se eu continuar nessa trajetória e nessa velocidade, eu vou atropelar o bichinho. Aí eu reajo, eu vou frear, vou ligar o pisca-alerta, vou sinalizar e continuo monitorando para ver se não vai sair mais a família de cachorrinho atrás dele. Então isso é uma ferramenta do dia a dia. O tempo de monitoramento vai depender do tipo do risco que você está monitorando, dependendo, o risco é sazonal. Aí entra o apetite a risco, que eu acho que é uma coisa tão complicada quanto isso. Complicada no sentido de que a maioria das empresas não tem ideia de qual é o apetite a risco. Apetite ao risco é o tipo e a intensidade do risco que você está disposto a tomar. Então eu fiz uma cirurgia esses tempos lá, e o meu médico contou que um amigo dele caiu, foi fazer um pedal na África do Sul e caiu, enfiou o guidão da bicicleta aqui, saiu aqui. Falei: eu não tenho risco de cair de bicicleta porque eu não ando. Tá? Então, assim, dentro ainda mais descer montanha lá na África do Sul. Então, esse é o tipo do risco que eu não topo tomar. Então, o meu apetite não... Por quê? Porque se eu parar, eu vou deixar de trabalhar, vou deixar de dar aula, vou deixar de fazer um monte de coisa. Então, assim, eu não tenho esse apetite a risco. Então, isso é uma escolha. Agora, de novo, né, o risco não, se você me permitir ser enfático, o risco não pode servir para congelar. Ele é uma ferramenta de tomar decisão. Faço ou não faço? E se eu for fazer, qual é a consequência que pode acontecer desse risco? A gente não fala de fórmula, né? No caso de risco, a gente fala de frameworks, né? A palavra bonita para dizer receita de bolo, né? Um dos frameworks preferido é o COSO, tem a ISO 31000, o PMI, né? Ele tem uma norma de riscos bem robusta. Hoje a gente fala muito, eu trabalho numa empresa de risco de cibersegurança, a gente fala muito do CIS, do NIST. Então, existem modelos já que são mais, assim, já estão no mercado, a gente conhece, a gente gosta de modelo. Eu falo receita de bolo, mas assim, sem
sem nenhuma... falando mal disso. É porque, pô, se você não sabe fazer, pega a receita, segue a receita e chega lá. Isso é um negócio interessante. Depois você vai desenvolvendo essa receita, você vai melhorando. Mas o que eu vejo de complicado nesse ambiente todo é justamente a falta de visão de contexto. Às vezes você pega uma receita de bolo e você quer aplicar ela inteira ao teu contexto. Isso às vezes não é possível. A mesma coisa acontece com o framework de gerenciamento de projeto. O PMI é sensacional, só que se você pegar o guia PMBOK e aplicar ele de ponta a ponta no teu projeto, você vai engessar o teu projeto. O que você tem que fazer é justamente trazer para o contexto. Poxa, como é que a empresa está? A empresa, ela é dona do mercado, ela é uma startup, ela está com o produto em decadência, ela tem algum tipo de dívida, não tem dívida. Então, tudo isso vai trazer o contexto. Então, a aplicação do framework, ela é derivada diretamente do estado que a empresa se encontra. E aí, a aplicação não é direta. As normas ISO, elas são pródigas nesse sentido porque todas elas falam de contexto. Você é direcionado para olhar o contexto da empresa para ver o que funciona lá e o que não funciona lá. Então, acho que esse, para mim, pelo menos o que a gente vê nas empresas, é o que é mais difícil. Porque isso você precisa trabalhar, você precisa botar a cabeça para funcionar, você precisa fazer análise, precisa fazer diagnóstico. Dificilmente você vai encontrar uma receita dessa pronta numa inteligência artificial, né? Você vai ter que realmente trabalhar e pensar. Eu não sei se você lembra quando a gente teve aula, mas eu faço um avião de papel. No avião de papel eu falo do escopo, eu falo da qualidade, falo do cronograma, falo do custo, falo de risco, falo de comunicação. Ou seja, eu acabo trazendo as 10 áreas de gerenciamento, segundo o guia PMBOK, pro avião de papel. Aí eu faço uma pergunta assim, eu digo que é uma pergunta capciosa, que é exatamente, não que a sua seja, mas quer dizer que a pergunta que eu faço lá é capciosa. Eu pergunto assim, tá, para esse avião de papel, nós vamos fazer um projeto, nós vamos fazer um termo de abertura, nós vamos fazer uma estrutura analítica de projeto, nós vamos fazer um cronograma. Aí o pessoal fica naquela, sim, não, e aparece a resposta matadora que é depende. A resposta depende, ela é interessante, só que ao mesmo tempo ela é horrorosa, né? Porque você tem que explicar depende do quê, né? Nesse caso, depende da aplicação que você vai ter para aquele produto. Então eu falo, se for, eu arremesso, né, o avião na sala, aí eu falo, se for para esse avião, não, você não vai fazer. Aí, agora, se esse avião for um protótipo, for um mínimo produto viável de, sei lá, 300 buzilhões de aviões que vão ser comprados por um hotel de luxo que vai lançar os aviões na noite de Réveillon, aí você vai fazer um projeto. Então, é a mesma coisa quando vou fazer um churrasco para 4, 5 pessoas no final de semana e eu vou fazer um project, não vai fazer. Né? Ou um dos grandes problemas que a gente vê em projetos é justamente comunicação. Então o pessoal sai da aula animado, né? Eu vou resolver meus problemas de comunicação, estou com uma obra em casa, daí você manda um relatório de 90 páginas com fluxo de caixa, fluxo de material para o vizinho. Não vai mandar. Isso não tem sentido. Você vai subir no muro, vai dizer, vizinho, vai ter barulho aqui uns 15 dias, toma uma cerveja aí para você não incomodar, depois você vem fazer o churrasco. Então, essa adaptação do que é necessário, o que não é necessário, ela é algo extremamente importante e acho que é uma das partes mais complexas, que eu volto, no termo contexto, mas o que vai dizer se eu vou ter burocracia ou não vou ter burocracia é o contexto. Projetos muito grandes, eu preciso ter um mínimo de documentação. Para quê? Porque as coisas não se percam. Então, você viu que eu te respondi, mas não te respondi nada. Tu falei que depende do contexto, né? Comunicação, agora você pegou um outro ponto assim, bem legal. O grande risco que eu vejo na maioria das empresas somos nós. Nós quem? Nós, seres humanos. Porque deveria ser simples a gente tratar com o ser humano, né? Olha para dentro, eu tenho um ser humano aqui, mas não é. Veja, às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra coisa. Né? O que eu tenho falado muito, tanto em aulas, em consultorias, quando atendo cliente, é o seguinte, você é o responsável pela sua comunicação. Então, assim, você que precisa entender se a comunicação foi eficaz, se o outro lado entendeu, se cheque, pergunte. As pessoas hoje parece que receio de perguntar. Eu acho que, às vezes, as próprias mídias digitais, WhatsApp, etc., as pessoas não têm mais aquela interação tão forte. E perguntar não é crime. A gente fala em sala de aula, aquele aluno que pergunta muito. Graças a Deus existe um aluno que pergunta muito. Mas aí a gente traz uma coisa que vem lá da escolinha, né? Quem era o aluno que a tia gostava?
Era do que respondia rápido ou daquele que fazia pergunta? Ela gostava do que respondia rápido, porque o que fazia pergunta, às vezes colocava a tia numa saia justa, ela não sabia responder, né? Eu era desse tipo chatinho que fazia pergunta, né? Então, é uma coisa interessante essa da comunicação, mas assim, eu vejo o ser humano como um grande risco, até porque se o ser humano quer fazer o projeto, ele faz o projeto, se ele não quer, ele não faz. Tá? E a comunicação ajuda muito a gente a entender. Vou voltar na história do contexto, sendo bem repetitivo, mas espero que seja didático isso. As pessoas têm dificuldade em entender o contexto. Tem um outro podcast com o professor Coelho, né? Ele fala muito que as pessoas não conseguem entender a empresa inteira. Assistam esse podcast que é legal, né? E em projetos é a mesma coisa. A maioria das pessoas viu um pedaço do projeto, ela nunca viu o projeto de ponta a ponta. Então, isso limita muito a forma com que as pessoas enxergam e principalmente o engajamento delas. E essa é uma das coisas que a gente mais quer nas equipes, é engajamento em função de um objetivo comum. Eu cito muito em sala de aula uma frase que é do Peter Drucker, que na minha humilde opinião foi a maior mente que a administração desse mundo já gerou, num livro lá de 1965, olha só, uma coisa de 60 anos atrás, ele falou assim, que uma empresa só vai ser realmente competitiva quando todos os funcionários souberem qual é a importância do trabalho individual deles no atingimento das metas corporativas. Então aí falei de comunicação, estou falando de risco, estou falando de pessoas, estou falando de um monte de coisa que a gente está equacionando na nossa conversa aqui. As pessoas não gostam de mudança, as pessoas elas têm medo do desconhecido. A teoria básica de stakeholder diz assim que a gente mexe em 4 pontos do stakeholder: no bolso, na forma de fazer as coisas, no poder e na zona de conforto. E aí o stakeholder se pronuncia, ele a favor do projeto, contra, ou ele é neutro. Então assim, quando as pessoas têm a sensação que estão perdendo dinheiro, se mexer no bolso para colocar dinheiro, elas gostam do projeto, para tirar dinheiro elas não gostam. Se você vê que ela está ganhando poder, ela gosta. Se está tirando poder, ela não gosta. Jeito de fazer as coisas, ninguém gosta que mude o jeito de fazer as coisas. Às vezes até para melhor, mas até se convencer que é para melhor demora. E a zona de conforto, que zona de conforto, ela deveria ser chamada inclusive de zona de conhecimento, porque às vezes a pessoa tá parada, tá doendo, mas se eu mudar, talvez doe em outro lugar, então por medo do desconhecido, eu fico parado do jeito que eu tô. Então, você trazer para as pessoas a necessidade das mudanças. Porque hoje o mundo, VUCA, MUVUCA, BANI, sei lá o quê, a gente precisa mudar, às vezes, por questão de sobrevivência da companhia. Nós falávamos sobre a pandemia, um pouco antes de começar a gravar aqui, e a gente falou de quanta coisa mudou, e se a gente não tivesse mudado, um monte de coisa não teria acontecido. Então, essa plasticidade das pessoas, aí vem um termo interessante, que é resiliência, Resiliência é um termo da engenharia mecânica, que um corpo sofre uma força e ele se altera. A hora que você tira a força, ele retorna a deformação plástica e a elástica, Falando especificamente para executivos, que é o nosso público aqui na FGV, o executivo está tomando pancada o dia inteiro, Ele recebe mudança o dia inteiro. Então, a resiliência é o quanto ele retorna para aquele norte que ele estava trabalhando. E isso é uma coisa interessante de desenvolver nas equipes. As equipes precisam ter esse nível de resiliência para poder prosseguir, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu estava dando uma aula de risco numa instituição de crédito, e foi numa sexta-feira, bem depois daquela quinta, há uns 2 meses atrás, que anunciaram aquelas taxas de IOF. Então, assim, da noite para o dia, mágica, pirlim-pim-pim, entrou um risco que inviabilizou uma boa quantidade de produtos que estavam sendo comercializados. Então, o risco ele é inerente a tudo que a gente faz. A gente está com risco regulatório cada vez aumentando mais, risco relacionado à preferência de clientes. Então, todas essas coisas vão somando na forma com que a gente se comporta. Se capacitar cada vez mais, evoluir. Hoje o termo bonito é lifelong learning, Ou seja, não para de aprender, não para de estudar. Venha fazer MBA, faça cursos, leia. Hoje a gente vê as pessoas até com, uma resistência a ter uma leitura de algo mais profundo. Então, trabalhem, estudem para quê? Para gerar repertório, para gerar formas de tomar decisão, porque existem frameworks, mas uma receita de bolo para o que cada empresa faz, infelizmente, não existe. Então, por isso que a gente precisa estudar, a gente precisa melhorar o nível das coisas que a gente faz
para empregabilidade, para ter sucesso nas empresas e para a gente se sentir bem também como ser humano, né? A gente está evoluindo cada vez mais. Especificamente hoje a gente fala muito em quantificação de risco. Aquela análise qualitativa, aquela história de gráfico, verde, amarelo, vermelho, dá para fazer desde que eu tenha uma quantificação. Porque hoje eu preciso convencer a alta gestão a abrir a carteira para colocar em investimento. Eu dou aula de risco cibernético no MBA de cibersegurança e ele só tem online e são 5 noites. A última noite eu digo que a gente para de falar techniquez e começa a falar conselhês, começa a falar alta gestonês, né? Tô zoando com o termo, mas assim, é um momento que a gente começa a dizer, puxa, eu tenho um servidor aqui, eu tenho um computador que está com o e-commerce da empresa XPTO. Hoje, dia 6 de novembro, 17h30, se ele cair hoje, ele tem um perfil tem um cenário, eu vou perder X, cenário otimista, 10x cenário pessimista e 2,5x cenário médio. Só que imagina que hoje fosse uma quinta-feira pré-Black Friday. Esse X vai para 200x. Então, essa quantificação é importante para a gente entender a sazonalidade, né? O risco ele é sazonal, esse apetite a risco ele precisa ser adaptado conforme as coisas vão acontecendo e conforme o mercado que eu estou. Então, o risco, eu preciso pensar sobre ele e principalmente entender que o que eu já sei não é risco. Às vezes o pessoal fala, eu tenho pouca gente na equipe. Isso você já sabe. Talvez o risco seja consequência de você ter pouca gente. Então, tem um monte de riscos já localizados que não houve ação e o pessoal diz que não é mais risco. Risco vem de incerteza. Se você sabe que está ali, não é mais risco. E aí entra de novo pessoas, né? Às vezes o risco está ali, está vermelho, está pegando fogo e a pessoa passa assim. Por quê? Aproveita que você localizou o risco, você vai tratar dele agora, você vira pai do risco. Então isso é outra característica, né, das pessoas. Nós fizemos um loop agora falando de pessoas. Mas a quantificação é importante para você saber qual é o tamanho do impacto que você vai ter ali. Como é que eu respondo ao risco? Eu respondo ele de contenção, né? Em contenção é antes do risco acontecer e contingência é depois do risco acontecer. Então aí é uma tomada de decisão. Lembra daqueles 4 processos: identificar, analisar, responder e monitorar. Na resposta eu vou decidir se eu faço alguma coisa prévia para evitar, talvez evitar que o risco aconteça é muito forte, porque zerar o risco não existe. O risco é inevitável, professor. Mas assim, eu posso... Só minimiza ou administra de uma melhor forma. Quando você contrata o teu seguro, você contrata o teu seguro em contenção, mas você usa ele em contingência. Por quê? Porque você só vai usar depois que o sinistro aconteceu. Você tem um step no teu carro. O step é uma contenção. Você só vai usar depois que furar o pneu. Agora, quando você faz um curso de direção defensiva, você está evitando uma colisão, você está se comportando de maneira adequada, né, dentro do trânsito. Então, eu posso ter, inclusive, uma combinação de respostas. Eu posso ter contenção, só contingência, ou eu posso ter contenção mais contingência. Eu posso ter as duas coisas. Agora, lembra que toda resposta ao risco custa dinheiro. Tá? Não só dinheiro mesmo, mas hora homem, hora mulher. Então, às vezes a gente, esse risco a gente está respondendo de graça. Negativo. Você está investindo mão de obra, você está investindo em insumo, está investindo em contrato, está investindo em qualquer coisa. E essa parte é interessante, né? Por isso que tem muita empresa que às vezes não executa uma resposta ao risco, porque ela custa. Então, o pessoal aí na análise vai entrar em probabilidade, impacto. Então, puxa, o Álvaro me ligou para gravar. Eu digo, Álvaro, eu morro de medo de, sei lá, um maremoto. Eu vi aquele filme Impacto Profundo, era litoral, vi o meteoro, né? Então eu só vou gravar se tiver uma casa-mata anti-meteoro. O Álvaro dizer, pode ficar. Por quê? Porque vai construir uma casa-mata anti-meteoro para um risco extremamente improvável de acontecer. Aí entra... Cara, a gente pode falar de risco 2 semanas aqui. Um livro que eu recomendo demais chama-se A Lógica do Cisne Negro. É do Nassim Taleb. É o mesmo cara que editou o Antifrágil.
O que é o cisne negro? O cisne negro é um evento de altíssimo impacto e baixíssima probabilidade, que depois que acontece todo mundo explica, mas até acontecer ninguém explica. Esse livro é fascinante, ele é um tijolão desse tamanho, mas é um livro assim que eu recomendo fortemente.